Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz esteja com todas vocês. Hoje, na nossa sequência de estudos, o livro que iremos estudar é Romanos, capítulo 3. Obrigada por todos vocês que estão fazendo parte do nosso desafio. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar pelo menos com mais 5 grupos e não esqueça também de deixar nos comentários o teu nome com desafio cumprido. Amém? Vamos para o nosso desafio de leitura? Romanos 3, versículo 1 fala assim: Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. De modo que são Judas, as tuas palavras são justas, são Judas. São justas as tuas palavras e prevalecem quando julgas. Mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus irá julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória porque eu sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Eu quero trazer para vocês, querida, que o caminho da salvação e o caminho da graça, mediante a fé, não da lei. Mas os judeus, eles cumpriram um importante papel na antiga aliança, porque eles foram as pessoas que, confiadas os oráculos de Deus, a palavra de Deus, foram eles que receberam a revelação do Antigo Testamento com a promessa do nosso Salvador, cumprida em Jesus Cristo, que também nasceu dentre o povo judeu, para abençoar toda a terra. A sua condição na antiga aliança, entretanto, não anula a justiça e a santidade de Deus. Deus, ele tem em si o poder de julgar o mundo inteiro. O judeu, ele será avaliado com justiça e julgado por Deus conforme a sua santidade e obediência. Também será julgado pela lei e pela fé em Cristo. Assim nós somos todos iguais, sendo separados por Deus pela fé e pelos frutos, sendo filhos de um mesmo Deus, com uma mesma história. Portanto, queridas, todas as promessas da Bíblia, quer no Antigo Testamento ou quer no Novo Testamento, são para aqueles que têm Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Continuando, no nosso versículo 9, fala assim:
que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Nenhuma pessoa sequer. Suas gargantas são túmulo aberto. Como as suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar o sangue. Fúria e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem um caminho da paz. Aos olhos é inútil temer a Deus. Que coisa, né? O resultado da avaliação dos judeus, de acordo com a lei, é que ele também é culpado. Ele também é réu de morte no juízo de Deus. Não há um só justo, é isso que a palavra diz. Nenhum sequer. Todos os judeus, e aqui também todos os que confiam na sua palavra, na sua própria justiça, na sua própria palavra, na sua própria justiça, na sua própria honestidade, também são pecadores, desviados da vontade do nosso Senhor. Quero dizer para vocês, querida, que todos nós somos pecadores, ninguém é justo. Você consegue se aproximar cada dia mais de Jesus quando você reconhece em você a sua mediocridade. Quando você reconhece em você a sua necessidade de Jesus. Quando você reconhece em você de que você não é nada. De que você não é ninguém. Aí nós conseguimos nos aproximar de Cristo. Porque verdadeiramente nós estávamos mortos e foi Ele que nos salvou. Não adianta dizer, eu sou crente, eu estou salvo. Não, queridos. Em nome de Jesus. Lembrem-se de que você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo, sendo a cabeça Ele mesmo. Nós não valemos nada, nós não somos nada, nós não somos ninguém. As nossas línguas, elas destilam ódio, ira, raiva, dores, mágoas. Ainda continuamos agindo como pessoas incrédulas. Continuando no verso 19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes dos pecados. Mas agora se manifestou uma justiça que, porém, de Deus, que provém de Deus, independentemente da lei, de qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé de Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Aleluia, meu Deus. Pois todos pecamos e estamos destruídos da glória de Deus. Ouça isso, queridas. Todos nós pecamos e estamos destruídos da glória de Deus. Ouça a revelação dessa palavra. As leis recebidas por Moisés, por si mesmo, não justifica e não tem poder algum para limpar o pecador. E isso, queridas, porque o objetivo da lei, ele é exatamente
revelar o pecado em nós, porque a lei ela expõe os nossos pecados. Expor pecados, provar como o homem realmente está distante do padrão de santidade de Deus e daquele que deseja a santidade. Deus, ele deu a nós mandamentos que não éramos demasiadamente difíceis, que estavam bem perto do homem. Na sua boca e no seu coração, para que se cumprisse, não dava. Mas foram todos desprezados. Se alguém imagina que é bom, que é cumpridor dessa lei de Deus, lembre-se de que o padrão de santidade pelo qual será julgado é o de Jesus. Não é o seu. Ou que qualquer ser humano que se apresentar diante do trono de Deus, porque todos se apresentarão para ser julgados por suas obras. Por nossas obras, nós seremos condenados à morte eterna. Então eu chego à conclusão que todos pecaram e carecem dessa glória maravilhosa de Deus, expondo a condição pecaminosa de todos os homens através da sua lei. Deus mostrou necessidade de um Salvador e abriu o caminho para sua maravilhosa graça. A única forma de salvação possível para nós, pecadores, perdidos, é Jesus. Nós, mulheres, não devemos ter qualquer receio em depender do perdão de Deus, da sua graça, da tua misericórdia. Nós devemos nos arrepender-se e permanecer na presença de Deus, apesar das nossas falhas. Nós precisamos permanecer na presença de Deus, não porque merecemos, mas porque precisamos. Amém? 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aleluia. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrado a justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos. Mas o presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador aqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No dia da obediência da lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Ele não é também o Deus dos gentios. Não, desculpa. Deus, ele não é apenas dos judeus. Ele é um Deus também dos gentios. Deus é um Deus também dos gentios. Visto que existe um só Deus, pela fé justificada, os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Olha que coisa incrível. Ele mesmo faz uma pergunta e ele mesmo responde.
Tudo isso que aconteceu, Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou, veio para anular a lei, como muitos falam? De maneira nenhuma, Paulo está dizendo. Não, a lei não foi anulada. A lei ela foi confirmada. Tudo aquilo que Jesus veio para fazer foi para cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei por mim, por você. Por quê? Porque ele era justo, fiel, não era pecador. Ele era uma pessoa, era o próprio Deus, o verbo vivo que se fez carne para morrer por nós, para que a lei fosse cumprida nele. Ele conseguiu cumprir a lei todinha, de A a Z. Ele cumpriu a lei. E nós passamos a viver por essa graça irresistível, por a graça de Jesus derramada sobre nós. Não há, querido, não há outra forma de você se entregar ao Senhor se não for através de Jesus Cristo. Tudo aquilo que o Senhor revelou através do mandamento. Porque o Senhor, ele derramou mandamentos sobre nós. E nós precisamos aceitar esses mandamentos, porque são os novos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a teu irmão como a você mesmo. Se ame também, querida. Para você amar o seu irmão, você tem que se amar. Quem cumprir esses 3 mandamentos, olha, já cumpriu todos os outros. Jesus, ele sobrepôs a lei. Ele falou, olha, a lei agora é essa aqui, você tem que amar a Deus. Quem ama a Deus furta, querido? Não. Quem ama a Deus maltrata? Não. Quem ama a Deus rouba? Não. Quem ama a Deus mata? Não. Quem ama o irmão calunia? Não. Quem ama o Deus trai? Não. Quem ama o irmão trai? Não. Então Jesus, ele sobrepôs a lei, ele colocou algo que seria bem difícil para nós, mas que nós precisamos todos os dias louvar a Deus por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, para que nós possamos todos os dias viver essa maravilhosa graça que é derramada sobre nós. Sobre nós. Nós fomos justificados gratuitamente. Deus, foi Ele quem escolheu declarar o homem justo, limpo diante dele, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, para assim reestabelecer o relacionamento rompido pelo pecado. O próprio Deus foi Ele que cumpriu a redenção que há em Cristo Jesus, pagando com a morte de Cristo o preço para trazer o homem de volta da morte. O homem, nós não temos como comprar a justificação, pois Deus mesmo é o justo justificador daquele que tem fé em Jesus. É a fé em Jesus que habilita o homem a estar debaixo da graça de Deus e se salvar. Amém? Então esse foi o nosso livro de Romanos, hoje capítulo 3, maravilhosa graça irresistível. Guarda essa frase, querida. Maravilhosa graça. Coloca no comentário, você que ficou até agora na leitura, coloca no comentário, maravilhosa graça irresistível. Amém? Coloca isso no comentário. Vamos fazer uma enxurrada de comentários. Se quiser, coloca 2, 3 comentários. Maravilhosa graça, Cristo Redentor. Vamos louvar o nome de Deus, porque Ele se fez maldição por nós, se entregou na cruz até o último momento, até a última gota de sangue, morrendo e se entregando para nos salvar. Oh, meu Deus, aleluia. Que palavra, querida. Não existe nada melhor do que ficar próximo de Jesus. Como que nós ainda conseguimos ser tão medíocres, buscando o reino pela nossa própria justiça, por aquilo que nós ainda desejamos e queremos? Quando a gente está diante de uma palavra dessa, a gente entende o quanto que Jesus se entregou por nós. Meu Deus, não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente não engasgar desse jeito, né? Tô aqui engasgada, não posso chorar porque eu não vou passar essa vergonha aqui no vídeo. Mas, em nome de Jesus, viu, querida? Deus abençoe vocês. Amo vocês de coração.
Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Te amo em Jesus, um beijo da pastora, fiquem com Deus.